Bitcoin a 100 mil, Ethereum a 10 mil, até onde eles podem ir? Hoje é dia da nossa análise semanal do Bitcoin e do Ethereum. Eu sou o Fábio, você está no Mundo Centralizado e bora pro vídeo. Bom galera, vamos começar com a nossa agenda semanal. Então aqui a gente tem para essa semana, na terça-feira aqui, PMI, então a gente tem divulgação de resultados aqui do PMI nos Estados Unidos. Na Europa também a gente tem aqui PMI para estar da zona do euro, mas o zona do euro já não está afetando tanto mais como afetava antigamente. A gente tem o Powell falando aqui na quarta-feira, isso pode dar uma mexida em alguma coisa. E a gente tem os empregos aqui sendo divulgado também na quarta-feira, um pouquinho de dados econômicos. O que mais que a gente pode ter aqui? Na quinta-feira a gente tem mais dados econômicos americanos e da União Europeia. E aí a gente tem mais um Fed Chair Powell aqui, test files. Na verdade não é o Powell falando, né? São arquivos, são arquivos de dados soltados pelo Fed, então tanto na quinta-feira quanto na terça-feira. É algo que pode sim dar uma balançada no mercado. E aqui a gente tem mais dados econômicos toda sexta-feira, aqui dados da economia falando de empregos nos Estados Unidos. Uma semana de alguns dados econômicos, esses dados importantes aqui do Fed, vamos até dar uma abertura aqui para ver o que eles falam aqui, ó, para explicar melhor. Ele vai dar o testemunho dele, né, de como ele está achando uma visão, né, um outlook aqui da economia e das ações econômicas. Então tem uma visão dele aqui mostrando como vai ser essa parte, é o que a gente falou um pouquinho. Então tem essa visão vindo. Algo que ele fala pode mexer sim, acho que é o grande econômico aqui, vocês estão vendo o sininho, meu gato que está por aqui, tá gente? O grande fator econômico aqui da semana que pode mexer são essas Fed Chair aqui do Powell com essas declarações. Vamos ficar de olho nessa parte aí, mas é o que pode mexer fora do mercado normal de cripto. Agora vamos para o mercado em geral. Bom galera, voltamos aqui então ao nosso Bitcoin. Então eu tenho aqui uns perfis de volume, né, que eu tinha traçado. Esse perfil aqui já foi para o espaço. A gente tem aqui essa subida do Bitcoin até aqui em cima. Então a gente estava falando aqui na semana passada dessa pequena acumulação que a gente teve aqui, que agora a gente já sabe que não é uma distribuição, é uma acumulação, o rompimento com força vindo, e a gente está gerando uma nova acumulação aqui. Essa daqui foi de 3, 6, 9, deu 2 semanas aqui de acumulação, até a gente ter essa daqui, a gente está indo há 4 dias. Mesmo esquema, acho que a gente pode até inclusive trazer isso daqui para cima, rompimento para cá e rompimento para cá, traz o Bitcoin para fazer alguns movimentos interessantes. Essa linha vermelha a gente pode tirar, que era um dos alvos que tinha. Aqui é a order block da all time high, então quando formou a all time high aqui, formou esse pivô, essa é a order block que está aqui. Então assim, a order block era ser rompida pelo Bitcoin. Então galera, a gente está entrando de novo numa fase de lateralização, onde a gente pode falar de novo numa acumulação ou numa distribuição, e é o que a gente vai tentar prever aqui agora. Mas assim, em vias gerais, é um rompimento dessa order block aqui em cima, então um fechamento aqui em cima no diário, cara, é price discovery e a gente vai embora para nova all-time high, e aí ninguém segura o Bitcoin. O que ele vai fazer e vamos até dar uma melhorada aqui, colocar um pouquinho mais para cima aqui, vamos falar em 64,5, tá? Um fechamento aqui em cima já começa a colocar bem as coisas para colocar, e o fechamento aqui acima dessa order block pode sim fazer algo diferente. Ele vem tocando aqui, né? Ele vem sofrendo uma resistência, ele vem fazendo essa acumulação aqui, então tem essa barreira, tem todo esse caminho para percorrer, mas assim, foi uma subida grande aqui nessa vinda. Depois aqui a gente teve um volume de queda e agora uma queda de volume natural do final de semana. Então a gente não tem muita essa visão do final de semana
para ter uma noção de como tá o dia a dia. Bom, vocês verem a cabeça do meu gato embaixo aí, não liga não, ele tá aqui, veio aqui pro meu colo, que agora ele ficou, mas ele fica mais bonzinho enquanto ele tá no colo aqui. Mas eu quero trazer para vocês aqui uma visão da hora. Então aqui a gente está no time frame de 1 hora, eu vou aqui tirar a análise, mas poderia até mantê-la aqui. Acho que até dá para refinar melhor, mas a gente vai trazer um pouquinho essas marcações aqui, que eu acho que trazem uma marcação mais assertiva aqui, que são marcações de Smart Money. Então quero trazer aqui. Então a gente está, e aqui traz muito, eu estou olhando muito o nível de 64 mil e o nível de 58.500. O Bitcoin está transitando nessa região aqui, por isso. Então um rompimento aqui acho que fica até melhor, um rompimento acima de 64 mil e um fechamento acima de 64 mil, um fechamento abaixo de 58.500, podemos ver sim correções. Falando para baixo aqui, a gente tem algumas resistências, alguma order blocker no diário, até para voltar aqui nessa acumulação. Então tem aqui uma order block lá extrema nos 51.500. Então o preço pode voltar aqui sem perder a tendência de alta. Então falando de Smart Money, o preço pode chegar até aqui em 51.300 e ainda não perder a tendência de alta, para vocês terem uma noção de que como as coisas estão. Então tem um caminho muito longo, e para cima é Price Discover, passou por aqui, já era, é Price Discover e acabou tudo. Bom, agora eu vou fazer essa semana, eu vou soltar um vídeo do halving também, essa semana eu solto, tenho que soltar dos ETFs, eu tô devendo, eu sei, mas eu vou gravá-los aqui e vou soltar para vocês, mas algumas coisas que eu quero mostrar para vocês aqui. A primeira é sobre, vamos falar primeiro da venda e compra e venda de bitcoins aqui, vamos aqui primeiro, peraí. Bom, galera, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês continua sendo aqui a questão dos mineradores. Então os mineradores vêm cada vez mais soltando Bitcoin, então vendeu nesse final de semana, eles vêm diminuindo a reserva deles, e vocês vão entender por que agora, né? Eu vou mostrar ali daqui a pouquinho, mas com um número de grana dentro da conta sendo um dos maiores aqui nesse último ano. Então uma ascendência de preço e uma descendência na quantidade de Bitcoins. Eles precisam de menos Bitcoins para manter o caixa alto por causa do preço estar indo. E não é só isso. Vamos lá no nosso gráfico. Aqui eu estou trazendo o halving passado. Então a gente está aqui em 2020. Então maio de 2020 a gente teve o halving. Quando acontece o halving, deixa eu fechar aqui os indicadores, há um salto no preço. O preço chega a saltar aqui, o custo ele sobe 117%, então ele quase dobra. E depois ele tem aqui um ajuste aonde ele fica aqui a 67%. Ou seja, se o preço fizer a mesma coisa que isso, se o custo fizer mais ou menos igual a isso, vamos lá de novo lá na frente. E ele mais que dobrar, ele vai para mais de 100 mil de custo. Então hoje eles estão vendendo com ágio aqui, eles estão vendendo hoje a 66.400. com um custo de produção a 49.500. Eles têm que aproveitar esse ganho de 50% o máximo possível, porque esse custo vai saltar de novo no próximo halving e a gente vai ver como a gente viu lá no passado. Vamos tirar aqui um zoom e voltar lá, como a gente viu aqui no passado. Então, como a gente viu aqui no passado esse número subindo e chegando a 63, então a gente vai ter esse solavanco de novo, e aí os bitcoins sendo vendidos a esse preço aqui. Então tinha essa diferença aqui, ele tinha uma diferença, vamos só pegar de curiosidade aqui, ele tinha uma diferença de 27% entre o custo e o preço do Bitcoin na época. Vamos dar uma olhada lá na frente agora como é que tá as coisas, se tá dando 27% de novo, como é que tá esse halving. Tá mais ou menos igual, ó, 20 e poucos por cento de diferença. Então a gente está chegando mais ou menos na mesma coisa. Então se a gente falar em 27%, a gente fala que está um pouquinho mais acima. O preço do Bitcoin mais o ágio que tá aqui em cima. Então a gente está chegando na mesma configuração que foi. E aí o preço vai subir. O preço vai subir e ele vai disparar depois do halving com certeza para acompanhar essa subida. Ele pode dar uma enrolada como enrolou aqui, que ele deu uma enrolada legal aqui para subir. Ó, se a gente olhar, ele teve o halving, ele demorou aqui. Cadê a nossa régua? 78 dias para começar a subir, querer sair aqui, 82, então ele levou aqui uns 3 meses, 2 meses e meio
para começar a surtir o efeito do halving e subir aqui o valor. Então pode ser que isso aconteça, mas os mineradores vêm vendendo justamente por causa disso, por causa desse solavanco que a gente vai ter no custo de produção. E a gente vai ver essa pressão. E mesmo com os mineradores vendendo, o preço se mantém forte aqui em cima, ele não tem queda. Por quê? Agora a gente vai para a segunda parte. A gente vai aqui aos dados dos ETFs. Primeiro que impressionante, a gente já está quase em 4% de todo o supply de Bitcoin dentro dos ETFs. Vocês acompanham semanalmente comigo esse indicador. Então vai subindo, eu acho que até o final do ano a gente vê isso daqui quase em 8 ou mais de 8, vamos ver. Mas eu acho que dobra. Mas a gente veio numa semana onde os ETFs absorveram muito. Olha como entrou mais Bitcoins do que saiu. Salvo na sexta-feira, porque a BlackRock fez uma venda, a Grayscale fez uma venda absurda na sexta-feira. Uma das maiores vendas aí está entre as tops 4 com certeza de venda desde que começou os ETFs. Em compensação, a BlackRock fez a maior compra. Ela anunciou os ETFs no Brasil também de Bitcoin, talvez por isso que ela aumentou a reserva aqui. E aí ela absorveu. Então a gente não teve um outflow, e sim um inflow de Bitcoin dentro dos ETFs. E hoje a gente tem cada vez menos a Grayscale dominando o mercado, e a gente deve ver por passar essa semana, a semana próxima, ela tendo 50% menos do mercado aqui, tendo aí a BlackRock e a Fidelity assumindo boa parte do mercado, junto com a 21 Shares aqui, e a Bitwise também, são as 4 a 5 maiores, mais relevantes aqui que a gente pode falar. Matriz de funding, galera. Matriz de funding tá pesada, ela continua muito pesada, tá caro longar qualquer moeda aí que você vai colocar. Então você entrar em long no futuro está complicado. O que muita gente começa a comprar em spot, algumas moedas que estão dando pump para tudo quanto é lado, então a gente tem o mercado aquecendo. Ainda não é um bull market, acho que para as outras moedas a gente pode sim sofrer correções e ver alguma coisa diferente no mercado. Até porque o dinheiro migra mais para o Bitcoin e para o Ethereum, mas o mercado está muito aquecido, está muito forte. Essa matriz cada vez menos ela se torna relevante quando a gente tem uma compra, como a gente está vendo aqui, dos ETFs, então, e mais uma compra spot grande. A gente vai aqui no diário do Bitcoin agora, eu vou abrir aqui e já volto. Aqui a gente está falando dos últimos dias, mas olha como a subida do spot, que se eu botar o mouse ali, ele vai pegar o spot. Mas o spot aqui, ó, a subida que ele teve aqui, então com a compra spot sendo feito cada vez mais alta, apesar daqui do futuro estar caindo, mais os ETFs comprando, a gente tem aí uma queda. Open Interest, que caiu muito depois dessa subida, que começa a subir novamente, então tem essa subida. Funding rate, ele está numa zona muito quente ainda, mas com declínio, se a gente pegar, ele teve um declínio maior, ele deu uma subidinha ontem, mas vem caindo, então ele já vem dando uma esfriada, nada próximo do 0,01 aqui do branco, mas ele está aqui em liquidações, quando a gente olha o diário, a gente tem de todos os dias. Aqui, galera, eu trago uma visão da CoinGlass, porque tem a CME, então aqui eu quero trazer aqui o funding rate da CoinGlass, eu acho mais assertivo do que da CoinAnalyze. Então vem subindo aqui esse funding rate, então ele vem dando uma pesada, mas a gente tem os dois open interesses subindo bem. Se a gente olhar aqui, ele está em linha, até que teve uma grande subida aqui, mas a tendência maior com a CME, uma subida. Então a gente começa a ter uma preparação do final de semana recuperando níveis de open interest, que é já armando a questão dessa saída da caixinha aqui. Então vamos voltar para o gráfico. Quando a gente olha esse gráfico diário aqui, gente, então assim, a gente está vendo o Open Interest subindo. Pô, esse Open Interest subindo, ele provavelmente vai dar uma direção para baixo ou para cima. Se o preço começar a cair e ele continuar a subir, é porque nós vamos ter uma correção. Se o preço continuar a cair e ele romper para cá, é porque realmente a gente vai continuar. Isso daqui é mais uma acumulação, um respiro para subir e zerar todas aí, ganhar fôlego, né, para fazer as novas all-time highs. O que eu acho, e aí a especulação, por esse cenário onde os ETFs estão absorvendo bastante, mesmo com os mineiros vendendo e o halving se aproximando, eu vejo ainda demais algumas subidas aqui no preço.
e a gente chegar a níveis aí muito interessantes. Então eu acredito ainda na subida, apesar de uma correção não estar descartada, como eu falei aqui na hora, voltando aqui para a hora, deixa eu abrir aqui os desenhos da hora e fechar. A gente sim pode ver o preço chegar aqui a 51.300, aliás, 51.300 seria a compra ideal. A gente bateria nessa order block aqui e aí a gente veria o preço subir. Não sei se o preço cai para tudo isso, mas não está descartado pela teoria do Smart Money, ele vem buscar isso daqui sem perder a tendência de alta. Então, gente, uma correção que a gente está falando aí de 17%, 18%, ainda mantém a tendência de alta. Por isso que é bem importante vocês verem para onde o preço vai estar colocando. Porque uma queda, como a gente fala aqui, né? Deixa eu ligar só o outro aqui para a gente ver. Uma queda aqui dos 58.500, pode falar que é uma virada de tendência? Não, é simplesmente uma correção saudável do preço para continuar subindo. Pois é. É bem complicado. Então, por isso que esperem o rompimento de uma tendência para tomar uma decisão para onde o preço vai. Ethereum, galera. Ethereum vem numa toada sem precedentes, né? Então, diferente do Bitcoin, fez uma pequena acumulação aqui que a gente viu, mas com uma subida muito forte, ele vem subindo. É o que eu apostava nessa subida do Ethereum. Ele vem de novo aqui ganhando novas alturas. O Ethereum está longe ainda da all-time high dele, né? Diferente do Bitcoin, ele está ainda aí longe de chegar, então ele tem um caminho a percorrer. Esses pontos vermelhos são pontos de enrosco para o Ethereum, então ele está chegando perto de 35 e 36 mil, fechamento acima pode ser interessante. O Ethereum mostra muita força de subida. É bem possível que ele continue assim, até pela narrativa dos ETFs. A narrativa dos ETFs pode atrapalhar um pouquinho o Ethereum, mas para ele acompanhar o par Bitcoin, ele vem fazendo essa subida. Tem muita gente, a gente vai olhar ali o sentimento, mas tem muita gente comprando o Ethereum Spot para virar nó. Então isso é uma coisa muito importante para o Ethereum. Então, galera, o Ethereum aponta mais para cima, ele tem que fazer uma correção. Vamos abrir o Smart Money do diário aqui do Ethereum. Então assim, ele conseguiu fazer um pullback aqui atrás só, então assim, uma hora ele vai ter que fazer uma correção com certeza, mas por enquanto eu vejo essa subida do Ethereum aqui sem volta ainda, sem um sinal de fraqueza para uma queda. Por mais que a gente teve esses dias aqui um enrosco pegando aqui em um volume muito grande nos 3.500, aqui 3.400, ainda vejo o Ethereum com força para subir mais ainda. Vamos no horário do Ethereum, a gente vai voltar aqui para o horário. Eu vou fazer algo diferente aqui. Posso deixar esse daqui, vamos abrir esse e vamos fechar esse daqui. Então a gente tem o Ethereum também numa lateralização na hora. Uma correção até 3.200 do Ethereum aqui não é nada absurdo, é uma correção menor que a do Bitcoin, para não perder a tendência na hora. Então a gente tem o Ethereum aqui, mais um rompimento aqui dos 3.520, leva o Ethereum a subir aqui com força, com certeza, para cima. Estamos numa lateralização do Ethereum aqui na hora, então dos últimos 2 dias, mas quando a gente olha aqui, vamos pegar o 4 horas, talvez a gente tenha uma lateralização um pouco melhor, que traz toda essa figura gráfica que a gente está trazendo. Então, Ethereum é a mesma coisa, 3.520, 3.550 aqui, ou 3.100 pode significar uma reversão de tendência do Ethereum, com certeza. Ethereum no diário, gente, Open Interest mais fraco, então assim, desde do dia 24 de fevereiro a gente vê uma queda no Open Interest com essa última subida. Isso pode significar sim o preço esfriando, mas o que eu falei, né, apesar da galera tirando o pé do Ethereum aqui no futuros, e futuros inclusive sendo cada vez menos negociado aqui, mais baixo, então o volume caindo de futuros, o spot subiu muito. Então quem elevou o preço do Ethereum foi a compra spot e não em futuros. Futuros aqui a gente teve uma queda, tudo mais subindo, trazendo aqui o pico do Open Interest a 0,4, o que pode ter significado o Ethereum se esfriando um pouquinho
olhando para futuros, a gente vê aqui que pode sim a gente ter aí uma lateralização, uma queda do Ethereum. Vai depender muito do spot para estar segurando, viu, gente? Vai depender muito do spot. Acho que essa visão aqui do sentimento traz uma visão interessante. Vamos voltar para o gráfico. Então a gente viu lá que com essa medida de subida o spot, o futuros foi esfriando e a gente teve muita compra em spot aqui. Se as compras spot em continuar, e isso é um crescimento orgânico, porque as pessoas estão comprando a moeda e não contratos. Então se continuar essa compra spot, ele vai embora sim, a galera comprando cada vez mais Ethereum para fazer nó, para pegar aí o ETF, e eles estão imaginando o Ethereum a 10 mil. Então esse FOMO está sendo muito interessante, dá para surfar ainda mais isso daqui no mercado. Então fiquem atentos aí às suas posições de Ethereum, que elas podem subir mais aí. Longar o mercado no mercado futuro está meio complicado, mas para quem está fazendo investimento aí, essa compra aqui nos 2.200 foi muito interessante, hein? Bom, galera, de volta para mim, então vamos ao resumo de tudo que a gente falou. Muita força vindo do spot, seja dos ETFs do Bitcoin, o próprio Ethereum sendo comprado. Então vê uma força orgânica do mercado, onde a gente não vê tanta especulação de mercados futuros. Com isso, por isso que a gente não vê uma oscilação do preço, e sim uma reta dele subindo, porque são compras, as pessoas estão comprando a moeda para rodar, para segurar para eles, né, consigo mesmo, não para especular em contratos de futuros, o que vem puxando esse preço mesmo com futuros tendo trabalhado. Essa é um cenário que a gente precisa conviver, e acho que isso vai muito de vocês olharem as moedas, como está o spot dela. Se o spot está empurrando a moeda para cima, cara, no futuro você pode alavancar aí, porque pode estar com o funding rate explodindo de vermelho, ele não vai corrigir porque as pessoas estão comprando a moeda para tê-la. É uma valorização genuína, não é uma valorização por especulação. O que a gente está vivendo nesse momento no mercado é uma subida do preço orgânica. Para o Bitcoin, os ETFs, a partir do momento que não tiver interesse, as financeiras devolverem esse Bitcoin para a Coinbase, a gente pode sim ver o preço caindo. Mas enquanto o flow ali estiver o próximo do zero, a gente tem uma estabilidade do preço. E essa pressão de venda dos mineradores vai por mais aí 40, 50 dias, que é o halving. Depois disso, os mineradores tendem a não vender porque o custo começa a ficar muito mais alto do que eles estão produzindo. Eles têm que esperar o preço se estabilizar lá em cima de novo para acompanhar os custos de produção. Semana que olhem ali esses níveis que eu falei, tanto do Bitcoin quanto do Ethereum, se romper para cima ou para baixo, pode dar boas oportunidades de negócio. Lembrando que não é uma dica de investimento, façam a análise de vocês, façam a consideração de vocês e apertem o botão de maneira consciente, sempre com stop loss e gerenciamento da banca. Galera, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilha, comenta, nem que seja um emoji, um aplauso, um ponto, ajuda demais o canal a crescer e eu agradeço de coração. Não está inscrito, se inscreve aí. Por hoje era só, um grande abraço, fiquem com Deus, tchau.